יחד, 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 כולם קדושה, חייש שלש, כולם קדושה. Essa paraxá ela é muito importante a gente compreender, inclusive a situação que a gente passa, né? Porque a gente tem lá o grupo de debates e geralmente nesse grupo de debates existem coisas que são produtivas e coisas que acabam sendo irrelevantes e às vezes pode acontecer de um volume muito grande de coisas irrelevantes acabarem ofuscando, né, os temas que realmente são relevantes. Então, a gente vai ter que passar por esse processo de crivos, né, até para que pessoas que buscam conteúdo não se sintam, enfim, desorientadas em um ambiente repleto de pessoas que não buscam. E essa paraxá, ela traz pontos interessantes para a gente refletir, que é a questão da marloquet. Né? O que é a marloquet? Marloquet, dentro do contexto judaico, é todo debate, toda discussão, né? Todo embate ideológico é um marloquet. Só que existe o marloquet que é para a vida e existe o marloquet que é para a morte. Né? E a gente tem Cora como um exemplo da personificação do marloquet destrutivo, né? Daquele marloquet que não é para a vida. E como identificar, como a gente diferencia uma discussão produtiva, ou que pode levar a um conteúdo produtivo, de uma construção, de uma discussão inútil, de uma discussão irrelevante, brigas de ego, né? Para a gente poder direcionar a nossa energia aquilo que realmente traz elevação para as nossas almas, né? E se a gente fica muito tempo envolvido em um ambiente de discussões irrelevantes, brigas de ego, a nossa alma, ela tende a assimilar essa energia e decair. Mas como que a gente diferencia isso? E aí vem a paraxá de Cora nos trazer essa reflexão, né, do que é um debate. A ideia de Cora é o seguinte: ele era um levita renomado, um homem espiritualmente elevado, não se trata de uma pessoa irrelevante, era uma pessoa conceituada da tribo de Levi, né, parente de Moshe, primo de Moshe, e logo depois da ocasião dos espias, né, quando os 12 espias voltaram, né, da terra, difamando a terra, contaminando a mentalidade do povo sobre, né, a terra de Israel, houve um grande declínio espiritual no meio do povo. O povo ficou desiludido, né? Porque os espias voltaram com um relatório negativo. Então, o Eterno se irou, né? E muita gente naquele dia morreu por causa da rebelião do povo e começou a surgir murmurinhos de que se Moshe não estivesse na liderança, se Aharon não estivesse na liderança, de repente aquilo não teria acontecido. Moshe foi um mau líder, né, porque ele não soube inspirar o povo, ele não soube trazer, né, diante de Hashem uma ideia que pudesse redimir aquele povo. Então, esses murmurinhos começaram a surgir de boca em boca, e um foi levando para o outro, e então, se aproveitando da situação, um homem de muita influência,
e com inveja, né, uma pessoa invejosa que queria, né, o mérito de ter um status diante dos homens, diante do povo de Israel. Ele se aproveitou dessa situação de que o povo estava desanimado com Moshe, porque Moshe prometeu levar para a terra prometida. 2 anos peregrinando no deserto. E aí levou para a terra, e aí os espias viram que a terra não era bem aquilo. Não é bem, porque Moshe falou que a terra emana leite e mel. Mas aí eles foram lá ver e disseram que a terra é cheia de gigantes, cheia de perigos, fortalezas, né, colocando a nossa vida em risco. E então esses espias nos disseram a verdade do que é a terra, e então Moshe, tendo autoridade espiritual, permitiu que o povo sofresse as consequências. Então, nós não queremos essa liderança de Moshe. Sabe, essas conversas de bastidores? E aí, esse Cora, que era um homem da tribo de Levi, importante, ele se aliou com 2 antigos rivais de Moshe, de pessoas que já tinham uma oposição declarada à liderança de Moshe, que é Abiram, e qual é o outro nome que eu esqueço? Natã. Datã, né? Datã e Abiram. Datã e Abiram. Ele se comungou com esses 2 rivais ideológicos de Moshe, e eles criaram a seguinte teoria, né? Moshe, ele é nepotista. Olha, começa uma narrativa política aqui. Ele é nepotista, porque o Eterno concedeu a ele a autoridade de julgar o povo, de orientar o povo, e ele se aproveitou dessa autoridade que o Eterno deu a ele para nomear para as autoridades somente aqueles que são próximos a ele. E ele vai e coloca o irmão dele como autoridade espiritual suprema de Israel. Ou seja, é um presidente que elegeu o irmão para o cargo do Supremo Tribunal, por exemplo. Então, ele colocou na liderança somente pessoas que são alinhadas com ele. Então, mas espera aí, por que a autoridade espiritual e política do povo tem que estar somente sobre uma família? Os filhos de Arão podem exercer a liderança sobre o povo. Acaso o mesmo Deus que falou com Moshe no Sinai também não falou conosco? Nós não ouvimos a voz de Deus diante, né, de toda a congregação? Deus falou com todos nós. Então todos somos iguais. Diante de Deus ninguém é melhor do que ninguém. Olha o discurso populista. Primeiro ele começa acusando Moshe de nepotismo, e depois ele usa isso como base para criar um discurso populista, porque todos somos especiais, todos somos importantes. Aí que está a parada. Em algum momento ele mentiu? Não, porque Moshe era autoridade eleita por Deus. E claro, como autoridade, ele vai criar em torno de si pessoas do seu ciclo de confiança. Ele escolheu, né, os homens para julgar em Israel, as lideranças das tribos, nomeou cada um. Contudo, ele fazia isso debaixo da orientação do Eterno. Só que as pessoas não veem a tua vida com o Eterno. Ela vê a tua vida pública, né? O que se sabe do Rodrigo é o que o Rodrigo mostra aqui. Mas o que o Eterno sabe de mim? Tá? Porque às vezes o que eu mostro aqui não equivale a 1% do que eu sou de verdade. Então o Eterno, ele vê o íntimo. Ele vê a intenção do coração. As pessoas não veem. Então as nossas ações, muitas vezes, elas vão ser interpretadas de maneira que não corresponde à nossa real intenção. E aí entra outra questão importante, né? Porque essa paraxá de Cora, ela vem derrubar também certos mitos, né, ideológicos que a gente tem. Por exemplo, até no nosso meio, a gente costuma dizer que o importante é a kavaná.
é a intenção, né? Enfim, o que importa é a intenção. Ah, Deus sabe a intenção, ok, mas uma boa intenção legítima, ela tem que ser seguida de uma boa impressão. Ninguém bem intencionado causa uma má impressão, né? A não ser que realmente a pessoa que está, né, interpretando seja negativada ao teu respeito, né? Mas geralmente uma boa intenção causa uma boa impressão, né? E Korah, ele entendia que, de fato, o Eterno, ele nos tem como iguais. Então nós precisamos derrubar essa ideia de elitismo que existe aqui no nosso meio, que somente Moshe tem o poder e a autoridade sobre o povo. Não, o Eterno, ele está presente com o povo de Israel, porque de fato, sem o povo de Israel não faz sentido existir Moshe. Então o povo é mais importante que Moshe. Então, quando esse tipo de ideia é colocada, não é uma ideia falsa. Que realmente, Moshe só foi Moshe por causa do povo. O Moshe no Monte Sinai, né, diante da sarça, o que o Eterno falou para Moshe? Eis que eu tenho ouvido o clamor do meu povo. Ou seja, se o povo não clamasse por libertação, o Eterno não teria nenhum motivo para levantar Moshe. Então, se eles estavam clamando e o Eterno ouviu, logo se entende que o Eterno levantou Moshe por causa do clamor do povo. Então, o povo é a razão da existência de Moshe. Esse é um discurso verdadeiro. Está falando a verdade. E por trás dessa verdade, aí que está a intenção. Qual é a intenção por trás da verdade? Você vê como a intenção ela tem o seu peso? Então, quando eu pego uma verdade e direciono ele para uma intenção que não é legítima, né? Porque ele estava dizendo o seguinte: todo povo tem poder divino, todo povo tem essa capacidade de se desenvolver, né, espiritualmente. Então, não existe essa necessidade de uma liderança, de uma elite sacerdotal, não, nós todos somos iguais. Então, nós precisamos reivindicar essa igualdade. O discurso é legítimo, mas a intenção por trás desse discurso dizia o quê? Eu quero ser o novo líder. Então, eu faço o povo entender que o poder está na mão do povo. O valor está na mão do povo. E por defender esse valor, o povo começa a interpretar que eu sou a favor deles. E atribuem a liderança a mim. Então, eu vou ser o novo líder. Olha só a ideia de narrativa política, como ela se constrói. E aqui os sábios eles começam a argumentar sobre essa questão da marloquet. É quando você usa uma discussão legítima. É algo que tem que ser colocado em pauta. Mas a intenção por trás disso é de engano, é perversa. Né? Korah, ele queria tomar para si a liderança. E aí entra uma questão interessante, né? Os sábios comentam que quando a marloquet, né, a discussão, o debate é produtivo, é para o bem, quando visa a elevação da alma de ambos os lados, isso gera vida. Mas aqui o texto da Torá diz que saíram todos, né, de casa, até com seus filhos de colo. Quando a terra engoliu, né, os rebeldes ali, Datã, Abirã e Korah, e a família de Korah, nem mesmo os filhos de colo, né, foram perdoados. Nem mesmo as crianças de colo permaneceram, porque o rebelde, ele traz destruição para si e para os seus. Então, Korah, ele passou por uma situação de carete. Se não fosse, né, o reconhecimento dos filhos deles, no último momento,
né, definitivamente a raiz de Cora seria cortado. Mas, vendo o mau exemplo do pai, os filhos mais velhos se arrependeram. Os filhos mais velhos se arrependeram daquilo e ganharam com esse arrependimento, aprendendo, né, inclusive com o que é negativo, eles ganharam com isso uma sessão de salmos, né? Alguém já viu aqueles salmos dos filhos de Coré? Né? Justamente a descendência de Cora, que com essa má ação acabou trazendo um ensino positivo, mas através da sua própria destruição. Então, o que nós aprendemos com Cora? Né? Que o rebelde, a rebeldia, a má intenção por trás do bom discurso, ela destrói, ela traz morte, traz destruição. E aí os sábios perguntam, ora, como pode uma paraxá, uma porção da Torá, ter como nome, né, o nome dessa paraxá é o nome de um perverso, né? Tanto Cora como Balá, né? Por quê? Né? Um livro sagrado tem nome de um perverso, né? Não deveria ser assim, né? Mas por que então o nome de Cora está na paraxá? A palavra Cora, ela significa calvo, careca. Careca é aquele, a gente sabe que no judaísmo, né, dentro da linguagem da Kabbalah, o cabelo, ele representa a sabedoria. Não é que o cabelo é a sabedoria, representa, é como um símbolo de sabedoria, né? A sabedoria cresce na mente do homem, assim como o cabelo. E o homem corta o cabelo porque a sua sabedoria precisa ser renovada. Para que a sua sabedoria continue crescendo, né, você precisa podar. Então você não ostenta, o homem não ostenta cabelo grande, cabelo comprido, para não se dizer muito sábio. Então, cortar o cabelo é um sinal de modéstia, né? A barba, acho que foi na paraxá passada, né? A barba significa honra, né? Na mulher, a sabedoria tem que ser abundante, né? A honra da mulher é o véu, mas a sabedoria é o cabelo. Então, quando você ouve a palavra Cora, careca, calvo, né? Cabalisticamente, você entende como aquele que é falto de sabedoria, aquele que não tem a sabedoria. Mas, de fato, Cora tinha inteligência, Cora tinha boa reputação. Pô, nenhuma pessoa, nenhum zero à esquerda vai conseguir seduzir 250 pessoas num ato de rebelião contra o homem que abriu o Mar Vermelho, né? A gente sabe que foi o Eterno, mas por meio de Moshe, quantas maravilhas foi feita no meio do povo, tá entendendo? Então, para você ter uma influência a ponto de fazer o povo de Israel, né, 250, né, homens importantes dentro das tribos, se rebelarem contra Shem, contra a si próprio, né, contra Moshe, que é o líder supremo do povo de Israel, pô, não pode ser um zero à esquerda. Ele era uma pessoa que tinha influência, ele tinha inteligência, ele tinha oratória, então ele tinha reputação, político exímio. Contudo, ele não tinha sabedoria. E essa falta de sabedoria, ela traz, né, já como nome dessa paraxá, né, a necessidade que nós temos, né, de adquirir a sabedoria. E sempre que nós agimos como Cora, de forma populista, não respeitando a hierarquia que o Eterno estabeleceu para organizar a sociedade, organizar o povo, né, organizar uma nação civilizada, ela precisa de um conceito de hierarquia, ela precisa de uma liderança. E não significa que você não tem um cargo, né, tão elevado e tão evidente, não significa que o teu cargo não seja tão importante. Né? Eu costumo dizer que, poxa, quem é mais importante na sua vida e no seu dia a dia? Vamos colocar aqui um servidor público
né, um atendente lá do INSS, ou o lixeiro que limpa a sua rua todo dia? Tá entendendo? O lixeiro ganha bem menos, mas o trabalho, a importância do trabalho dele é mais presente. Tá entendendo? Você precisa que todo dia o lixeiro saia de casa para trabalhar, porque todo o setor sanitário da cidade, a sua saúde, o seu bem-estar na rua, dentro da tua própria casa, porque você tem que tirar o lixo para fora todo dia. Todo dia você tira o lixo para fora, tem que ter alguém para levar esse lixo embora. Imagina quantas pessoas todo dia tirando o lixo de casa, levando o lixo para a rua e não tem lixeiro, não tem ninguém para recolher. Imagina a situação, você vive aí durante uma semana, 2 semanas, 3 semanas, 1 mês, 2 meses, 1 ano, a cidade está insuportável. Então, a função de uma pessoa que nós entendemos que não é tão importante, acaba sendo fundamental. Isso não quer dizer que lá o servidor público, que está lá no escritório, no ar-condicionado, lidando com documentos, não tem a sua importância. Ele tem, dentro do campo dele. Mas ele está em uma zona de situação em que a incompetência dele não afeta diretamente a nós, mas afeta, de uma forma ou de outra. Então não existe essa hierarquia de importância entre os cargos. Existe uma hierarquia de liderança. O corpo dele estava ali no né? A antiga gerente lá da nossa unidade lá de trabalho, ela dizia, no mundo ideal, não precisaria haver liderança. Então, por que as pessoas têm que ser lideradas? Por que é importante que haja um conceito de liderança? Que haja uma hierarquia, uma escada social, né? Qual é o valor disso? É porque algumas pessoas precisam ser orientadas em como agir. Não quer dizer que elas não tenham o potencial de se desenvolver sozinha, mas não usam. Então, eu preciso ter alguém que dá uma ordem, né? Por isso que uma pessoa que é proativa, ela se destaca em qualquer ambiente de trabalho, que é justamente aquela pessoa que não precisa de um chefe para dizer o que ela tem que fazer. Você sabe a sua função, você conhece a sua responsabilidade e você tem o intuito de se ofertar naquele trabalho e dar o melhor de si, independente de qual seja a tua posição. Você reconhece a importância do seu trabalho, né? E tem uma história do livro Rabino David Aaron, né? A Luz Infinita, fala sobre o propósito, né? O que ela vem dizer a importância do propósito, né? Ele começa dizendo o seguinte: nos Estados Unidos, antigamente, como eram as prisões, né? Como se prendia lá o bandido na época do faroeste e tal, aí eles colocavam uma bola de chumbo, né? Alguém, acho que já viram em desenhos e filmes antigos, nos Estados Unidos realmente isso era real, né? Colocavam uma bola de chumbo no pé da pessoa, para a pessoa ter dificuldade de andar, e fazia com que essa pessoa passasse o dia todo quebrando pedra. Ela quebrava a pedra, e aí, beleza, quebrou todas as pedras. Aí o guarda falava, tira essa pedra daqui e coloca lá naquele canto. Aí o cara tinha que encher o carrinho, a carriola, de pedra, levar para o outro canto. Na hora que ele terminava de transferir um monte de pedra de um canto para o outro, o guarda falava, agora tira daqui e leva para lá de novo. Tá entendendo? A pessoa ficava louca, porque você tirou da pessoa todo o senso de propósito. Não tinha motivo do cara tirar um monte de pedra daqui e levar para aquele lugar, para depois de levar todo um monte de pedra, o cara tirar de novo e fazer inutilmente a mesma coisa, cansativa, maçante, sem propósito. O problema não era que carregar pedra era maçante. O problema não é o peso da pedra, não é o trabalho duro de ter que quebrar e carregar pedra, mas a falta de propósito daquele trabalho. Se você tem que carregar pedra para um local onde está sendo construído algo e você vê aquilo ser construído, isso te dá propósito.
Então, esse propósito é que vai fazer com que a Sefirote se alinhem, porque você tem um desejo, você tem a necessidade e você tem o objetivo, centralizando essas duas coisas. Se você tira o propósito, você desalinha tudo isso. Você já começa a entrar numa ideia de que nada do que você faz tem algum valor, você não está construindo nada de útil para ninguém, está se desgastando e não conhece o seu propósito na vida. Então, aí depois, vamos chamar aqui, hipoteticamente, senhor José. Ele trabalhou 20 anos numa montadora, né, automobilística, uma fábrica de carros. E a única função que ele tinha dentro dessa montadora era a de apertar um parafuso. Era uma peça que chegava na mão dele, ele era o responsável por apertar aquele parafuso e deixar ele firme, sólido, e enviar para frente para outros setores de produção. E 20 anos fazendo aquilo. 20 anos. E aí um dos novatos, né, estava ali, trabalhava no mesmo setor que ele, e o rapaz vivia depressivo, triste, e fazia aquele trabalho. E aí um dia, eu pensei, poxa, senhor José, o senhor trabalha aqui há 20 anos, eu estou há 2 semanas, eu já estou estressado. Eu não aguento mais ficar fazendo isso o dia inteiro, ficar apertando um parafuso, olha a complexidade de um carro. E o nosso trabalho é ficar apertando esse único parafuso. Isso não tem propósito, a minha vida tá... Cara, eu não tenho objetivo nenhum e tal. E aí o senhor José, aí ele falou, e eu não entendo como o senhor vem trabalhar sorrindo, todo dia, feliz. Qual é o propósito disso? De ficar o dia inteiro apertando um único parafuso por vez, e aí o senhor está sempre contente, eu já estou estressado com esse trabalho, porque eu quero fazer coisas mais significativas. E tudo que me dão para fazer é ficar apertando um mísero parafuso. E o senhor fazendo isso há 20 anos. O senhor está feliz e contente, está grato? E aí o senhor José explicou para o rapaz, olha só, o que me faz vir trabalhar feliz, contente, todo dia e grato, não é o fato de passar o dia inteiro apertando um único parafuso. É o fato de que se eu não apertar esse parafuso ele vai chegar frouxo nos outros setores, o carro vai ser montado, e esse único parafuso frouxo, na hora que uma família comprar o carro e entrar no carro, esse parafuso frouxo, se soltar, acontece um problema no mecanismo do carro e vai causar um acidente mortal. Então, eu venho trabalhar com a ideia de que cada parafuso que eu aperto é uma vida que eu salvo. Esse é o propósito da minha ação mínima, que é simplesmente apertar um parafuso. Mas se eu não aperto esse parafuso, vai que acontece um acidente e a pessoa morre. Porque realmente, se esse parafuso não for devidamente apertado, pode acontecer um acidente no trajeto e pode matar quem está dentro. Então, esse cargo, ele é de extrema confiança. O gerente da loja me colocou aqui porque sabe que eu sou uma pessoa que se importa com a vida dos outros. Então, esse é o meu propósito, esse é o meu valor. Não é o ato em si, mas o que esse ato significa para quem faz, para mim. Pessoas que vão comprar o carro nunca vão saber que eu existo, mas eles vão poder, pelo menos dentro do que compete a mim, ter a segurança de ter andado em um carro seguro, naquilo que passou pela minha mão. Eu tenho a minha consciência tranquila de que no que depender de mim, nenhum acidente vai acontecer, nenhum problema mecânico vai acontecer nesse carro. Todo parafuso que eu aperto, eu salvo uma vida. E isso me dá propósito, me dá objetivo. E aí, voltando para a questão da prisão, antigamente nos Estados Unidos, o que acontecia? Quando os presos cumpriam a sua pena,
eles saíam desorientados e a maioria se marginalizava, virava mendigo, entrava em depressão profunda, numa época em que a depressão não era detectada. E essas pessoas viviam à margem da sociedade e acabavam se matando. Era gigantesco o número de pessoas que se matavam nessa época, o número de suicídio entre ex-detentos nos Estados Unidos. E aí, quando foram fazer essa pesquisa, descobriram que essa pena que eles cumpriam nos presídios, esse castigo, na verdade, ele é a pior forma de castigo, não pela dureza do trabalho, mas pela falta de propósito. Sabe o que é você passar anos e anos fazendo algo que você não tem o mínimo prazer naquilo? Você não encontra, você não sabe por que você está fazendo aquilo. E aí, quantas vidas hoje acordam, vai trabalhar... Cara, eu saí de manhã aqui no Rio de Janeiro, o horário mais mal-humorado aqui do Rio é de manhã, principalmente na segunda-feira. Ninguém te dá bom dia. Pelo menos no meu trajeto aqui, todo mundo cabisbaixo. Então você vê que as pessoas perderam o seu senso de propósito, trabalham só para sobreviver, não reconhece a importância da sua ação, do seu trabalho, a importância que ele tem para o mundo, porque foi tão subjugado pela vida que ele só trabalha para pagar conta. O negócio é, tem que trabalhar, fazer o quê, né? Aí vai desanimado, com má vontade, murmurando, tá entendendo? Perdeu o seu propósito, e a vida vai passando, e você naquele movimento repetitivo, robótico, sem propósito, você se torna uma pessoa amarga, frustrada, depressiva, e que se ilude facilmente com qualquer coisa, porque perdeu o propósito. Quando Korah vem com esse embate, ele mexe logo nessa parte do intelecto das pessoas. Opa, eu tenho um valor. Não é só Moshe, não é só a família de Moshe, eu também posso ser reconhecido por Deus. Tá entendendo? Ele vai nessa fragilidade da pessoa, dando a eles um propósito, só que é um propósito falso, porque ele quer dar um propósito, na verdade, que vai atribuir visibilidade. Então a maioria das pessoas tem isso. Eu só sou realizado com o que eu faço se eu tiver alguma visibilidade nisso, se eu tiver algum reconhecimento, se eu tiver algum mérito. Meu valor não está naquilo que eu faço em si, mas na forma como as pessoas me tratam por eu fazer alguma coisa. Então eu quero sempre fazer algo que vai me trazer reconhecimento. Que eu não me importo com o que eu faço em si, importo com a minha vaidade. E ele despertou isso nas pessoas. Essa coisa de achar que ter um propósito é comprometer o propósito do outro. Não, para eu ter um propósito, Moshe não pode ter. Não, para eu ser um professor, né? O Eduardo tem que se ofuscar. Para eu ter visibilidade. Não, para eu ser o considerado o guru, né? Eu não posso dar oportunidade para o Renato dar aula dele. Eu tenho que ofuscar, eu quero aparecer, eu tenho que estar em evidência. Tá entendendo? Por quê? Porque eu não me importo com a Torá, eu não me importo com a sua alma, eu me importo com a forma como as pessoas me reconhecem, como me veem. Então eu quero para mim, não quero para você. Sabe o quanto que isso é medíocre? O quanto que isso é pequeno? Porque, na verdade, cara, a coisa mais prazerosa de quem cumpre Torá, de quem ama a Torá, e de quem compreende a Torá, apesar de todas as nossas limitações, na prática legítima do serviço, mas a coisa mais prazerosa que tem é você ver a elevação de quem está junto contigo. Porque quando você começa a entender a elevação do outro, é porque você também está se elevando. E a ideia do Eterno era para que, através de Moshe e Aharon,
todo o povo se elevasse junto, porque, na verdade, eles estavam ali por causa do povo, mas Cora, ele tentou inverter a situação. Ele quis que o povo estivesse no poder e que aqueles dois se fossem somente irrelevantes, né? Mas eu coloquei o povo no poder. Então, quem estaria no poder de fato? Né? Quando a gente lê na Constituição, o primeiro parágrafo da Constituição brasileira, né? Geralmente as pessoas, os políticos, eles gostam de falar só uma parte, né? Só o primeiro parágrafo, a parte A, né? Todo poder emana do povo. Pô, isso é lindo, né? Não é forte? Todo poder emana do povo, porque realmente emana de nós. Mas começa assim. Então eu já me sinto seduzido com a ideia de que as pessoas que organizam as leis reconhecem que tudo emana de mim, povo. Sou eu que dou poder. É eu que tenho a força. Mas aí continua. Todo poder emana do povo através de seus representantes eleitos. Então já não emana do povo. Emana do povo, mas é dado a eles. E eles que decidem. Então vê como metade do texto te dá uma ideia. O texto completo te dá outro. Essa era a ideia de Cora. Eu vou falar só a primeira parte. Tá entendendo? O poder emana de vocês. Nós somos povo de Israel. Nós todos somos iguais. Porque só Moshe é o líder. Não, nós todos aqui temos o potencial. E a gente sabe que pela Torá, esse era um desejo do próprio Moshe. Né? Quando falaram para Moshe que todo o povo estava profetizando, né? Moshe, né? Acho que foi Yehoshua, né? Josué, ele veio para Moshe e falou, olha só, os 70 homens receberam um espírito de profecia, estão profetizando, sem você estar perto. Estão falando em nome de Hashem, achando que Moshe ia ter uma reação negativa. Não, eu sou o profeta. Eles não podem. Quem tem que profetizar sou eu. Essa era a ideia de Yehoshua, que era jovem, maturo ainda, foi fazer o fuxico para Moshe. Moshe disse o quê? Quem me dera que todos em Israel fossem profetas. Então, a gente sabe que esse era o desejo de Moshe, mas isso foi escondido por Cora. Ele colocou na cabeça do povo que Moshe estava manipulando o povo para gerar nepotismo, para beneficiar somente a ele e os seus próprios, para ser o bambambam. Então, não, eu sou o libertador de vocês, porque eu estou libertando vocês da tirania de Moshe. Através dele já fez. Agora tem que ter mudança. Sangue novo, sabe? O discurso político. Então, assim, a gente já aprende desde a Torá que político mente, cara, com uma cara de pau. Porque para eles é tudo poder. Pelo poder as pessoas se corrompem. E elas vão se mostrar sempre como os melhores seres humanos possíveis. Porque eles precisam te seduzir. Eles precisam te convencer que eles são a melhor escolha. Né? Que eles conversam com a tua alma, que eles compreendem a sua dor. Então eles vão sempre falar o que você quer ouvir. Entendeu? Não é só político, no caso de cargos políticos, mas, enfim, é toda uma temática social que foi construída em cima de discursos e narrativas. A gente tem isso dentro de religiões, a gente tem dentro do campo político, a gente tem tudo na nossa vida. Os meus próprios sentimentos e as minhas próprias emoções criam narrativas políticas também dentro de mim. Porque Cora, dentro de mim, né, na visão cabalística, Cora é o meu desejo de proeminência. Eu preciso todo dia fazer com que a terra engula um Cora dentro de mim. Toda hora. Nós temos esse Cora, né, dentro de nós, né, tentando o tempo todo buscar evidência, ser reconhecido. E se a gente deixa esse Cora, essa vaidade crescer dentro de nós,
né? Ele tira a nossa sabedoria, nos torna calvos de entendimento e faz com que a gente comece a ficar irritado com o progresso do outro, né? No ambiente de trabalho, se eu vejo que um amigo, né, por mais competente que ele tenha mérito, ele está se elevando, ele está sendo reconhecido pela empresa, pelo bom trabalho, ao invés de me alegrar com isso, pela alegria do meu amigo, eu me irrito. Eu me irrito, porque quem devia sou eu. Né? Tem até no Novo Testamento, que na verdade é um conto judaico, mas que foi colocado lá no Novo Testamento, e a forma como ele é conhecido, né? Como um texto lá do Novo Testamento, aquela história dos trabalhadores da vinha, né? Primeiro vai lá e chama um grupo às 6 horas da manhã. Ó, vai trabalhar para mim que eu vou te pagar uma diária. Beleza, vai o primeiro grupo. Aí no meio-dia vai o dono da vinha, chega lá de novo, ó, vai trabalhar para mim que eu vou te pagar uma diária. Ó, o cara vai trabalhar, primeiro grupo ia trabalhar o dia inteiro para ganhar uma diária. Tá correto, né? O trabalho de um dia, uma diária. Aí o grupo do meio-dia ia trabalhar meio-dia, ia ganhar uma diária. Ó, vantagem. Vai trabalhar menos que o outro, mas vai ganhar a mesma coisa. E aí foi o último grupo às 5 horas da tarde. Até 6 horas da tarde. Ó, vai trabalhar para mim que eu vou te pagar uma diária. E beleza. E aí os trabalhadores ali trabalhando, e aí os últimos, né, foram pagos antes. Os que chegaram às 5 horas da tarde, trabalharam até às 6, receberam uma diária. Aqueles que chegaram às 6 horas da manhã pensaram, opa, se esse que trabalhou menos ganhou uma diária, eu vou ganhar mais. Beleza. Aí foi no segundo grupo, que trabalhou meio-dia, também recebeu uma diária. Já acharam estranho. Peraí, o cara que trabalhou 1 hora só, ganhou uma diária, beleza. E esse que trabalhou meio-dia, tinha que ter ganhado pelo menos uma diária e meia. Mas, enfim, eu vou ganhar mais porque eu estou desde 6 horas da manhã. Aí, quando chegou a vez desses caras, também uma diária. Aí reclamaram. Então, assim, humanamente, não é injusto? Pensando assim, pô, os caras trabalhou 1 hora, ganhou R$100, né? Vamos colocar R$100. Aí o outro trabalhou meio-dia, ganhou R$100. Eu que trabalhei o dia inteiro não tinha que ganhar 200. E aí vem a sacada. Ah, mas não é lícito eu fazer o que eu quero daquilo que é meu? Se eu combinei contigo uma diária de R$100, então você tem que estar feliz, porque eu cumpri a minha palavra. Mas por que os caras ficaram irritados? Porque a gente não gosta de ver o outro se dar bem. Tudo bem você ser correto comigo, mas se o outro é beneficiado, então tem algo errado aí, porque eu queria ser beneficiado. A gente se trata assim. Nós queremos para o outro, né? A gente não mais, né? Porque a Torá ela faz efeito. Mas geralmente as pessoas querem misericórdia para si, mas querem justiça para os outros. Eu marco um encontro com o Eduardo. 7 horas da manhã, Eduardo, você está aqui em casa, ou a gente se encontra em algum lugar, no shopping, para ir fazer um trabalho. 7 horas da manhã eu te espero lá. Beleza, chego lá 7 horas da manhã. Aí das 7h30, nada do Eduardo. Dá 8 horas, 8h30, nada do Eduardo. Pô, eu vou embora revoltado. Não, esse cara é sacana, o cara não podia ter feito isso comigo, moleque, não me ligou, não me deu satisfação, me deixou lá esperando, tá entendendo? Que cara, poxa, o cara não pode fazer isso e tal. Beleza, eu vou querer justiça, porque o cara me prejudicou, quero justiça para ele. Por outro lado, o Eduardo, ele saiu no horário combinado, mas aí a filhinha dele ficou doente, ele teve que levar ela correndo para o hospital, né, deixou ela lá com a esposa e foi tentar pegar, tentou pegar um ônibus para ir ao meu encontro, e aí parou o trânsito, teve um acidente, deu um engarrafamento, e realmente aí o celular dele deu problema, não conseguiu me ligar, perdeu o contato, aconteceu uma série de coisas fora do controle dele, que o impossibilitaram de chegar. Então, qual é o tratamento que ele vai querer para ele? Misericórdia. Não, cara, eu tentei, eu fiz o meu papel.
eu tentei o possível, mas aconteceram coisas que não me permitiram chegar na hora. Então, por favor, tenha misericórdia. Tá entendendo? Mas quando é para mim, tá entendendo? É mais fácil eu querer misericórdia para mim, porque eu tenho explicações, eu tenho justificativas para querer misericórdia para mim. Não fiz por mal. Mas quando é o outro, não, aí tá errado. Aí eu quero justiça. Entendeu? O nosso senso de justiça, ele é distorcido, porque ele é baseado no que é bom para nós. O nosso critério de escolha é o doce e o amargo. A gente só entende como bom aquilo que é agradável para mim. E aquilo que é desagradável para mim, eu entendo como mal. Só que esse senso de critério, esse critério de escolha, ele é negativo. Ele é traiçoeiro. Porque nem sempre o que é agradável para mim é verdadeiramente bom. E nem sempre uma situação desagradável é verdadeiramente má. Porque eu não posso olhar para a ação em si, mas para o resultado. E Cora, ele queria, junto com o seu grupo, com o seu bando, atrair para si uma situação agradável, de proeminência. Só que ele se esqueceu de um detalhe. Moshe foi preparado durante toda a vida dele. Desde o seu nascimento, ele foi profetizado por Jacó. E o cetro não se apartará de Judá até que venha Shiló. Shiló, ele tem duas vertentes de entendimento. Ele tem o vínculo com a palavra Shlar, que inclusive é uma palavra que foi presente na paraxá passada, que é enviar, né? Shlar lehá, envia para ti, né? Dessa palavra vem Shiló, e também vem de Shalar, descanso, repouso, né? Ou seja, até que venha aquele enviado que trará descanso. Então, o Eterno, ele planejou Moshe desde antes de Moshe existir. E eu não posso chegar aqui com o meu ego e achar que a pessoa está numa situação em que não merece estar. E questionar com isso a justiça do Eterno. Porque tem coisas que somente o Eterno sabe. Ninguém está passando por uma situação sem ter méritos para isso, ou sem ter deméritos para isso. Se a pessoa está numa situação de calamidade, claro que eu tenho que ajudar. Né? Eu tenho que fazer o possível para amenizar o sofrimento dessa pessoa, porque isso vai me aliviar. Isso também me eleva espiritualmente. Mas eu não posso questionar o motivo dela passar por aquilo, porque são coisas que somente o Eterno sabe. E da mesma forma, o meu chefe, meu gerente no trabalho, é um cara chato, é um cara durão, de repente um cara que né, não é tão agradável a mim, porque me cobra, né, trabalhos. Eu não posso achar que esse cara está ali por alguma injustiça, porque só o Eterno conhece a história de vida dele, né, o que ele passou para chegar até ali, quantas vezes ele teve que abdicar de coisas para alcançar esse patamar, essa liderança, essa responsabilidade, que para ele é muito mais cobrada do que para mim. Tá entendendo? Então, tudo está aonde o Eterno quer que esteja, ainda que eu não entenda do porquê está. Porque nem tudo eu entendo. Então, eu preciso aceitar a minha condição no mundo e encontrar dentro da minha condição o meu propósito. Porque sem um propósito, a vida perde o sentido. Então eu não posso me desfocar do meu propósito querendo ter o propósito do outro. O propósito de orar era o propósito de Cora. O propósito de Moshe é o propósito de Moshe. Não existe uma diferença de importância entre os dois. Existe uma diferença de evidência. Nem sempre aquele que está em maior evidência é porque é mais importante do que você. Não, ele está numa condição em que ele precisa ser evidenciado. Mas quantas pessoas trabalham nos bastidores
de um espetáculo musical, de um show. Um cantor é o que vai aparecer. Né? Pega um cantor famoso aí, Michael Jackson, por exemplo. Ele é o único cantor. Um cara famoso, tal. Mas quantas pessoas trabalham em toda aquela estrutura? E se essas pessoas não estivessem fazendo o seu trabalho, ele não poderia fazer o dele. Então não é porque ele é mais importante que todos aqueles. É que ele depende de todos aqueles que estão trabalhando para ter a sua evidência. Da mesma forma, aqueles que estão trabalhando dependem da evidência dele como artista para também garantir o seu sustento. Cada coisa no seu lugar. Tanar diz, vi um homem pobre e vi um homem rico. Deus fez a ambos. Então, cada pessoa tem o seu lugar e a sua importância no mundo. Korah, ele negligenciou o seu propósito espiritual, porque ele perdeu tempo demais invejando o propósito do outro. Ele não aceitava que o Eterno sabe o que faz. Ele achava que precisava fazer do jeito dele. Ele tinha que consertar um erro de Deus. E, na verdade, ele errou. E o erro foi consertado, né? O erro dele teve que ser consertado. E hoje ele serve como título dessa paraxá para nos trazer sempre a lembrança, a importância de reconhecer o nosso lugar, de reconhecer o nosso propósito, o nosso sentido no mundo, e assim você vai servir o Eterno com muito mais alegria, com muito mais qualidade, né? Porque ainda que você não tenha a mesma evidência de um artista, de um fenômeno mundial, de um milionário, ou de um rico por aí, você é a pessoa mais importante na vida do filho. Você é a pessoa mais importante na vida da tua esposa. Você é a pessoa mais importante na vida de quem está do seu lado. Mas às vezes você não se percebe disso, porque está olhando para coisas que estão mais longe, coisas que são do outro, e aí deixa de valorizar aquilo que é teu. Amém, amados? Então, a gente termina esse estudo com essa reflexão, né? Reconhecer o nosso lugar no mundo e saber que só você pode cumprir a sua missão. Ninguém pode fazer por você aquilo que você foi destinado a fazer. Amém, amados? Se alguém tiver uma dúvida, um comentário, algo a acrescentar, por favor, fique à vontade. Não havendo, né, Baruch Hashem, vou considerar que todos entenderam, mas espero que hajam dúvidas e acréscimos aí para a gente poder conversar a respeito. Amém? Shalom, Rodrigo. Shalom, pessoal. Uma boa noite. Shalom, Renato. Tudo bom? Você falou uma coisa muito interessante a respeito do cabelo, na parte que você falou dos cabelos, né? Na qual você falou da mulher, que o lenço representava a honra e os cabelos a sabedoria. Então, se nós virmos no início dessa paraxá, na paraxá de Korah, além de Korah, Datã e Abirã, aparece o nome de mais um cidadão aí, que foi Dion. No dia que eles foram se rebelar contra Moshe. E no dia seguinte... Dion, ele não foi. Exatamente. No dia seguinte, quando eles foram fazer o desafio na qual foi proposto por Moshe, não aparece o On como morto. Morreram Datã, Abirã e Korah, porém On e a sua família eles não morreram. E o Talmud ele conta essa história. Por que ele não morreu? No dia que eles foram fazer o desafio, a mulher dele já embebedou ele. Antes dele, ela tinha interrogado ele o que eles ganhariam com isso ou não, né, e colocou nessa balança aí, e ela embebedou ele, deixou ele bêbado, e Korah foi até a casa dele para poder chamar ele, para poder fazer o desafio. Só que ela, o que ela fez? Ela tirou o lenço de sua cabeça. Ela deixou os seus cabelos à mostra. E a gente sabe que a mulher judia, ela, por recato, ela cobre sua cabeça. Então Korah, ele viu que a mulher dele estava sem recato, então não ousou chamá-lo em sua casa. Então eles foram fazer o desafio, infelizmente tiveram suas vidas ceifadas,
porém On não foi salvo em mérito da sua esposa. Exato. E em correlação a esse relato, foi aonde o rei Salomão, ele fala no Provérbios 14, em que a mulher sábia edifica sua casa, e a tola a destrói com as suas próprias mãos. A mulher sábia, ela faz alusão à mulher de On, e a mulher tola, ela faz alusão à mulher de Corá. Eu não sei se você tinha falado isso, como eu cheguei um pouquinho atrasado, mas vale a pena ressaltar. Não, foi um acréscimo importante. Foi um acréscimo importante, realmente. A ideia, né, dessa esposa de Dion é que ela, nesse momento, ela foi sábia. Ela expôs a sua sabedoria. Por isso que a Torá diz que ela deixou o seu cabelo à mostra. A Torá não, o Talmud, ele traz esse... acho que é o Midrash, se não me engano é o Midrash. Diz que ela deixou o cabelo à mostra e ficou na porta de casa. E então, quando o pessoal foi chamar, né, o marido dela para rebelião, viram que ela estava na porta com o cabelo descoberto. E é desonroso no judaísmo um homem conversar com uma mulher casada se ela está... Não, mulher casada não, uma mulher com o cabelo à mostra. Porque aqueles homens eram casados. Então, toda mulher solteira, ela mantém o seu cabelo descoberto. A mulher casada, ela mantém o seu cabelo coberto, né? Porque a honra do marido cobre a esposa. Quando ela tirou, né? Porque, na verdade, o marido dela estava contaminado com aquelas ideias, né? Porque, realmente, eram argumentos válidos. A intenção é que era inválida. Então, ela o embebedou e, nesse momento, ele ficou desonrado. Ficou desonrado, porque ele teve que ser embebedado pela mulher para poder sobreviver, né? Então, essa desonra dele, né, ela tirou o véu, né, ou seja, o desonrando, mas deixou expor a sua sabedoria. Então, no momento em que ela expõe o seu cabelo, ela está dizendo... Se para salvar a vida do meu marido, eu preciso sacrificar a minha reputação, assim será feito. Por quê? Porque para ela, o mais importante não era pensar em si próprio, no que as pessoas iam falar dela, mas manter a integridade física e espiritual do seu esposo. Então foi um ato de sabedoria, assim, realmente exemplar, né? Aí o exemplo, entendeu? Não importa o que vão pensar de mim, contanto que o meu casamento, que a minha vida seja resgatada. Ela colocou a sua reputação abaixo da vida do seu esposo. Então foi um ato de sabedoria tremendo. Muito bem colocado esse adendo aí. Mais alguém, pessoal? E aí, reforçando essa importância da sabedoria da mulher, né, o Renato colocou muito bem, sempre na noite de Shabat, né, nós lemos provérbios que fala da mulher virtuosa, né? Mas espera aí, o Shabat não é um momento assim de conexão com o Eterno? Por que tem então esse texto que o marido lê para a esposa? É porque, na verdade, aquela esposa, ela configura o próprio Shabat, né? A mulher é a essência do Shabat, né? Porque a mulher é o descanso do homem. Assim como o Shabat é o descanso do povo judeu, a mulher é o descanso do homem, né? É na mulher que o homem pode se derramar, né? É na mulher que o homem pode se deleitar, né? Então, uma mulher sábia, ela constrói a sua casa, né? A tola destrói, porque ela não consegue entender a sua importância. E hoje, esse papel da mulher está ameaçado. Por quê? Porque foi colocado no subconsciente feminino a ideia de que a submissão a coloca em desvantagem, né? A ideia de se submeter ao marido, é claro que a mulher, uma mulher de Deus,
para se submeter ao marido, tem que ser um homem adequado, porque, na verdade, a mulher se submete ao marido que se submete a Deus. Se o marido não se submete a Deus, o Eterno dá esse livramento para a varoa. Então, assim, a importância da mulher que reconhece o seu valor. Ela não precisa ficar medindo o ego com o marido. Ah, quem manda lá em casa sou eu. Não, em casa não tem esse... Eu ficar colocando comida do meu marido lá, eu arrumar... Não, ele que se vire. E aí o homem, ele perde, né, essa paz, essa tranquilidade, porque o nosso lugar de guerra é lá fora, tá? O nosso lugar de trabalho é lá fora, a gente se entrega lá fora, se dedica no trabalho. Quando você chega em casa, você quer se sentir importante, ter o seu canto, o seu repouso, a sua liberdade, e a mulher é responsável por propiciar esse ambiente, né? Esse ambiente agradável para o marido, e quem tem o que quer em casa não procura na rua, mas foi colocado. Hoje as mulheres têm essa mentalidade de ele que se vire, ele que faça, eu é que não tenho, porque, é claro, foi colocado também, por causa desse número exacerbado de homens incompetentes, foi colocado um peso muito grande sobre a mulher, de ter que trabalhar fora, ter que trabalhar em casa, e isso traz uma certa sobrecarga, né? Então, até nisso que as mulheres têm errado, na verdade, a origem é a própria insuficiência do homem, né? O homem, quando erra, ele leva a mulher ao erro, e isso não vai ser cobrado dela, né? Essas pautas feministas não vai ser cobrado da mulher, porque a mulher, ela precisou adquirir esse discurso, essa narrativa de força, de independência, porque se cansaram de ser tratadas como inferiores por homens mau caráteres, tá entendendo? Então tudo tem uma consequência, cara. Quando eu entendo minha responsabilidade como marido, eu faço com que a minha mulher também compreenda a importância dela e a responsabilidade dela como esposa, porque eu reconheço o meu papel de reconhecer o papel dela, né? E assim, com os filhos, no trabalho, em tudo, cara, em tudo. Quando a gente tem essa mentalidade de reconhecer a nossa importância na sociedade, na família, a gente acaba também, automaticamente, reconhecendo a importância do outro. Porque se eu quero ser se eu quero ser reconhecido, né, ou pelo menos respeitado, é claro que eu vou ter que direcionar esse mesmo sentimento para os outros. Então, quem respeita é respeitado, quem reconhece é reconhecido, quem trata bem é bem tratado. Enfim, como diz aqui no Rio de Janeiro, né? Gentileza gera gentileza. Isso é uma sabedoria universal, né? Enfim, e se deixar eu vou falando, tá, gente? A hora vai passando e eu não me ligo, não. Quem já me conhece aqui sabe que se depender de mim eu não paro. Então, vou dar por encerrado. Se alguém quiser comentar mais alguma coisa, Renato, se quiser fazer mais algum acréscimo, por favor, né? Por não depender de mim, a gente vai à noite aqui. Amém. 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 Tá ótimo. Nenhuma dúvida? Não. Ainda bem, porque eu não ia saber responder mesmo. Então tá ótimo. Então, gente, Shabbat Shalom, né? Logo, você quer falar alguma coisa, Samanta, sobre a casa, que a gente já... o recinto, nosso ambiente de estudo, já está 80% aí garantido, só falta os trâmites, né? Mas parece que a gente já encontrou um lugar de descanso aí. Não é isso, minha flor? A gente estava vendo umas salas comerciais em Madureira, inclusive o José deu um pulo lá hoje com a gente também, deu uma olhada numa sala comercial lá no centro de Madureira. E se vocês estiverem de acordo, a gente entra com a ficha, pede para entrar com uma ficha na segunda-feira na imobiliária, né? E aí a gente pode estar, de repente, falando, alinhando. Amanhã é a aula do Eduardo às 3h, né? Após a aula do Eduardo, que tem a aula do Eduardo e do Renato, após a aula do Eduardo, a gente pode estar alinhando melhor isso aí. Se todos estiverem de acordo, a gente já entra com a ficha na segunda-feira.
entendeu? E o José tinha até dado um bizu lá em colégio, mas encontrar algum imóvel lá em colégio, mas o ideal é ser assim, bem próximo da gente, para a gente estar sempre fazendo essa manutenção, facilitando para a gente, né, o percurso, que a gente vai estar sempre lá fazendo a manutenção, limpando e tal. Então, assim, quanto mais perto, e vai ser bom para todo mundo e bom para a gente também, né? Viu, José? Cadê José? José. Show. Show. Então, fechou. Então fechou. Aí amanhã, depois da aula do Eduardo, que ele encerrar os estudos dele, a gente espera a opinião de vocês, rapidinho, 2 minutinhos. Gente, tá de acordo? Aí na segunda-feira a gente passa uma ficha, entra com a ficha lá na imobiliária. Amém. Demorou. Tá? E a gente dá mais detalhes, valores, tal, direitinho. Vai ser legal. Vai ser bacana amanhã. O valor o José paga. Para ele é de menos. Como é que é? Valor com o José paga. Ah, é? Deixa com ele. Ai, José. Chorou? Chorou. Tá bem. Todos somos um. Junto a gente pode tudo. E muito mais. Com certeza, gente. Vai dar certo. A Xen está no direcionamento de tudo das nossas vidas. E vida que segue para frente. E amanhã a gente alinha melhor. Hoje eu estou bem cansada, moída na farofa. Mas a gente vai alinhando aí a situação amanhã, viu? Amém. Aqui, ó. A nova. Ah, é verdade. Para quem não viu. Chegou hoje. Bacaninha, né? Eduardo vai gostar para dar aula. É isso aí. Vai estar lá no Eduardo vai gostar. ambiente lá pra gente. Amém. Eduardo vai gostar. Gente, um excelente Shabbat Shalom a todos. Uma excelente noite. E a gente então vai se falando, viu? Até amanhã, se o Eterno permitir. Amém. Shabbat Shalom a todos. Amém. Shabbat Shalom. E até amanhã, então, na aula do Eduardo, depois na aula do Renato, e no domingo de novo, na aula do William. E na oração à noite, às 20 horas, com Paulo Sim, Correia. a oração à noite, quem quiser participar, tá? Deixa lá o recado, a gente manda lá o link. Acho que estão todos lá no grupo, né? Não sei, mas qualquer coisa, procura a gente. Aí a gente está usando esse Sidu. A gente vai usar esse Sidu Beninoa, tá? Porque a gente tá orando dentro de uma configuração que seja, né, conveniente, né, para todos. Aí o Paulo está nos orientando lá com umas dicas importantes, tá? Sobre techuvá, conversão, né, salmos, a leitura dos salmos. O primeiro dia já foi muito enriquecedor, né? Eu aproveitei um pouco mais, porque a Samanta ficou 80% do tempo chorando, então eu pude prestar mais atenção. mas tem sido bênção, tá? Então, estão todos convidados amanhã, e podem convidar pessoas, né, porque a Tefilá, ela é um elo importante de conexão com o Eterno, né? Às vezes as pessoas ficam perguntando, qual é um processo cabalístico aí? Não é ficar pensando em anjo, evocar anjo, não, gente. A maior obra de Cabalá prática é a oração, é a Tefilá, né? O maior livro cabalístico já escrito se chama Sidu, tá? Então é importante a gente entender a necessidade de uma conexão real com o Eterno, não somente ideológica e filosófica, mas legítima, ativa, né? E então amanhã a gente vai se falando mais. Valeu? Shalom, gente. Amém. Shalom, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, pessoal. Até amanhã. Shabbat Shalom. Boa noite, até amanhã. Shabbat Shalom, até amanhã. Shabbat Shalom. Amém. Kula
Salvation,